Bem-vindos, bem-vindas a mais um podcast da Rede Energia, sua escola prática para o mercado. Eu sou a Nath Nóbrega, host de hoje do Redcast e uma das cofundadoras da Rede Energia. Hoje nós vamos conversar sobre resseguradoras com o Rafael Caminha. E antes de passar a palavra para o Rafael se apresentar, vamos a algumas informações sobre a escola. A Rede Energia é a escola de formação contínua para carreiras que precisam compreender tudo sobre mercado e regulação de energia, nos segmentos de geração, comercialização, transmissão e distribuição. A Rede possui 3 produtos de capacitação: a assinatura anual, cursos avulsos com experts do mercado e cursos em company. Te convidamos a seguir a Rede Energia na sua plataforma de streaming de podcast favorita, mas também no LinkedIn, Instagram e no Telegram para ficar por dentro de todo o nosso conteúdo disponibilizado gratuitamente. Tudo isso você encontra no site da Rede, redenergia.net. Lembrando que hoje, setembro de 2023, nossa assinatura anual já está com mais de 240 horas e todos os meses novos conteúdos são incluídos. Depois desse pequeno comercial, quero fazer uma breve contextualização sobre o tema de resseguradoras. Há poucas semanas atrás, nós liberamos um podcast também sobre seguros tipo seguro de carro, só que no mundo da energia, seguro para usina, seguro para placa solar, para transformador, para linha de transmissão, inclusive para CPF de diretor e pessoal de alto escalão das empresas, né, que acaba assumindo bastante responsabilidade ali em nome da empresa. E aí as resseguradoras, que é o tema do podcast de hoje, vêm ajudar as seguradoras. Pelo menos foi isso que eu entendi até o momento das conversas que eu já tive, e é isso que nós vamos explorar um pouco mais nesse podcast. Bom, Rafael, por favor, se apresente e na sequência a gente começa o nosso bate-papo. Claro, obrigado, Nath, pela janela. E antes da introdução, sendo bem sincero, é sempre, enfim, um prazer falar sobre linhas financeiras também, que eu vou explicar o que é, mas principalmente sobre resseguro, já que é um segmento da economia que gira em torno de 30 bilhões de reais ano, mas digamos que existe um desconhecimento por parte do público geral. Até uma história engraçada: eu trabalho no ramo desde 2009 e, enfim, eu não gosto de falar essas coisas, mas, enfim, acredito que eu tenho uma carreira estável e, enfim, com constituição de bens e tal, etc. Mas minha família não sabe até hoje o que eu faço, não tem a menor ideia. Então, eu acho sempre um prazer falar sobre isso. Quem sabe meus pais aqui assistam esse podcast e pegam um pouco mais de subsídios aqui para entender o que o filho faz. Mas, brincadeiras à parte, meu nome é Rafael, pode me chamar de Rafa ou de Caminha, como a maioria das pessoas me conhece. E eu trabalho na indústria desde 2009, sempre em linhas financeiras, que digamos, é um segmento, é uma célula de especialidade dentro do mercado securitário, que englobam algumas linhas de negócio, tá? Das mais conhecidas, o D&O, que é o Directors and Officers Liability, ou responsabilidade civil para diretores e executivos, o cyber também, que está bem em voga esses últimos anos, o E&O, enfim, acho que a gente vai falar um pouquinho mais a fundo nos próximos itens. Mas, enfim, eu trabalho desde 2009, sempre na corretagem de seguro ou resseguro, ou seja, eu sou o intermediário no seguro entre o cliente e a seguradora, e no resseguro, onde eu estou desde 2014, entre a seguradora, tá? Passando por posições tanto no Brasil como na América Latina. Então, acho que isso é um pouco da minha carreira aí nos últimos anos. Perfeito, Rafa. Rafa, explica um pouquinho de como que é o conceito, qual que é o conceito de resseguro, porque até então eu só tinha ouvido falar de seguro, né? E por que é importante para as empresas de seguro, imagino, e por consequência para as empresas do setor elétrico que contratam as empresas de seguro? Claro, vamos lá. Enfim, tentando ir sempre para o campo prático, o resseguro, ele nada mais é do que uma ferramenta financeira visando a diluição do risco por parte daquele que o contrata, que no caso é a seguradora.
Tá? E, mais uma vez, tentando ir para o campo prático, vou colocar um exemplo aqui que, frente a um fato gerador que, infelizmente, está bastante presente nos últimos anos, que são as catástrofes naturais. Tá? Seja as secas aqui na América Latina, no Brasil e em outros países da América Latina, como a Argentina, sejam os furacões na América Central, enfim, as queimadas, inundações e tal, etc. Esses eventos, eles carregam sua própria cobertura securitária, tá? E com limites muito altos, de bilhões de dólares. Tá? Imaginemos um cenário de picos de severidade, caso tenhamos um sinistro frente a uma catástrofe natural na Argentina. Tá? Caso tivéssemos uma proteção, ou seja, uma concentração em relação à capacidade cedida, provavelmente essa seguradora ela deixaria de operar. Ela teria sua operação descontinuada, porque o seu respectivo balanço não conseguiria suportar toda essa perda. Tá? Então, digamos que, indo para um pouco para o campo conceitual, o resseguro ele visa retirar a volatilidade das operações, ou seja, da sustentabilidade operacional para o mercado de seguro. Tá? E não apenas isso, ele tem, obviamente, o benefício à própria sociedade, né? Já que uma quebra em espiral do mercado de seguro teria um efeito negativo à sociedade como um todo. Tá? Então, em linhas gerais, resumindo, o intuito do resseguro é dar, mais uma vez, sustentabilidade operacional às operações de seguro. Entretanto, é muito claro assim no resseguro, para aqueles que não são da indústria, entretanto, têm algum conhecimento sobre o resseguro, a primeira coisa que vem à mente é justamente isso, ou seja, nessas grandes apólices que o mercado local ou regional não tem a aptidão em termos de capacidade de assumir todo aquele risco, é contratado o resseguro para dar volume e conseguir arcar com aquele valor. Entretanto, existe, digamos, o resseguro, ele na verdade, ele está presente em outras variáveis também no nosso dia a dia. E eu vou explicar o porquê. Existe o resseguro facultativo, tá? Que é esse caso que a gente estava falando, ou seja, a seguradora, ela tem a faculdade de ofertar um risco e o ressegurador tem a faculdade de aceitar esse risco específico. Entretanto, e é esse que foge ainda mais do nosso dia a dia, ou seja, do conhecimento público, nós temos o contrato, ou seja, o que a gente chama de treaty, ou contrato automático, que é o quê? Quando uma seguradora tem interesse de entrar numa linha de negócio específica, ou seja, o patrimonial do seu apartamento, chega uma apólice para você, provavelmente, muito provavelmente, por trás dessa apólice tenha um resseguro por trás e talvez num percentual majoritário. Por quê? Como é que funciona? A seguradora que quer operar, por exemplo, nesse patrimonial, ela pode bater a porta de um corretor de resseguro focado em contratos automáticos e desenhar, junto a esse corretor, termos e condições específicos, uma modulação específica, um nicho específico a ser atacado, por exemplo, patrimonial, e em contrapartida um prêmio, que é quanto o cliente final, no caso o tomador, ou seja, você como segurado, ou a seguradora, em caso do resseguro paga, o resseguro pode ofertar em bases anuais automaticidade para esse pool de riscos. Tá? Então, na verdade, o resseguro ele envolve todo o mercado e da sustentabilidade é a base para tudo, não apenas para os grandes riscos. Tá? Então, pensando no setor elétrico, ele é a base, mas não apenas para o setor elétrico. O resseguro, na verdade, ele é uma peça fundamental para a sociedade como um todo. Eu imagino que os riscos do setor associados ao setor elétrico sejam muito caros, entre aspas, eu não sei direito a expressão que usar. Então, daria para generalizar de que atrás de todo seguro no setor elétrico tem uma resseguradora? Você sim pode falar isso. Por quê? Aquelas seguradoras que estão provendo capacidade para riscos relacionados ao setor elétrico, muito provavelmente, independente da linha de negócio, elas possuem resseguro por trás. Tá?
seja naquele caso que a gente falou, no resseguro facultativo, para compor frente a uma pólice que elas não conseguem, elas não têm capacidade operacional e financeira para suportar, ou seja, para pequenos riscos de fornecedores do setor elétrico, por exemplo, tá? Com limites pequenos. Então, sim, a gente pode falar que o resseguro está por trás da grande maioria do que é cedido em termos de limite para o setor elétrico, independente da linha de negócio. A gente vai falar, se eu não me engano, no próximo tópico, um pouco mais a fundo em relação a algumas linhas de negócio, como o D&O e o resseguro, mas, de maneira geral, você está certo. A gente pode falar que o resseguro está presente nas diferentes apólices que são cedidas para o setor elétrico. Entendido. E, Rafa, sobre o fluxo de contratação do resseguro, como que ele funciona? Assim, eu acredito, pelo que você explicou, eu acredito que o agente do setor que está ali, que vai importar da China suas placas solares, ele não vai direto na resseguradora, ele vai falar com a seguradora. É isso? Perfeito. E aí, por sua vez, a seguradora procura a resseguradora. Mas eu imagino que, de alguma forma, seja importante também que os agentes conheçam as resseguradoras também, para saber quem está por trás de dar crédito, né, para quem está cuidando dele. Pode explorar um pouco isso? Claro, você está certíssima. Como é que funciona o fluxograma normal? Tá? O cliente ele procura um corretor de seguro, né, para um risco específico, para termos e condições específicos. Esse corretor de seguro ele abre um leque de opções frente a possíveis seguradoras, tá? E aí que começa o resseguro. Essas seguradoras, falando um pouco agora sobre a minha linha de negócio, sobre linhas financeiras, tá? Suponhamos que tenhamos em torno de 10 a 15 seguradoras com tração operacional frente às linhas de negócio que compõem linhas financeiras. Um D&O, por exemplo, a Eletrobras, ela bate a porta de uma seguradora. Não necessariamente essa seguradora ela tem capacidade em termos de limite para suportar aquele risco, ou tampouco é estratégico para ela suportar todo aquele risco e ela queira fazer uma diluição, porque ela não quer comprometer o balanço dela a 100% daquele limite. Então, o que ela faz? Ela pega o telefone, ela me liga, e a gente explora um pouco o que o tomador está pedindo, no caso, no que a Eletrobras, por exemplo, está pedindo, e a gente constrói a 4 mãos, a gente faz uma modulação em termos de condições, limite e precificação que a gente entenda que seja performável no resseguro. Tá? E eu, como esse agente, esse intermediário perante a seguradora e o resseguro, eu construo um relatório de risco e compartilho junto a resseguradores, resseguradores esses que eles podem ficar no Brasil, na América Latina, em Miami, em Londres, na Ásia. Então, digamos que é papel do corretor de resseguro ter o diagnóstico claro do que ele pode ter de capacidade, o que e aonde. Tá? E com base nisso, temos um diálogo com os mercados de resseguro que, dependendo da complexidade do risco, pode durar de 2 a 3 semanas. Tá? Então, alguns aspectos são explorados nesse bate-papo, não apenas o perfil de risco, por exemplo, nesse caso da própria Eletrobras, porém também da própria seguradora. Por quê? Em algumas linhas de negócio, esse capital que vai ser cedido pelo ressegurador, ele pode ficar alocado e vinculado àquela seguradora por alguns anos. Tá? São seguros que a gente chama de long tail, ou seja, cauda longa. Seguros de responsabilidade civil, por exemplo, onde o fato gerador ele não caminha junto com o sinistro, porque a responsabilidade civil ele pode caminhar de maneira conjunta com o litígio. E o litígio ele é o tempo da justiça, 3, 4, 5 anos. Entretanto, à medida que é notificado, isso é criado um marco temporal na pólice, e esse fato gerador ele pode ter entre o fato gerador até o dispêndio de fato desse sinistro, ele pode ter 3, 4, 5 anos. Então, a seguradora é analisada pelo ressegurador e a inversa é verdadeira também. Ou seja, as seguradoras, quando ela compra uma capacidade facultativa, uma capacidade de resseguro, elas analisam o aspecto financeiro, ou seja, o balanço desse ressegurador, porque em caso de default, ou seja, caso esse ressegurador quebre, ainda mais
nesses seguros de cauda longa que a gente está falando, quem ficará responsável pelo pagamento é a seguradora, né? Então, enfim, são diversas variáveis que são tratadas durante essas 2, 3 semanas, que resultam num slip de resseguro, que é a base contratual entre a seguradora e o ressegurador, tá? Então, enfim, tem as suas particularidades, mas é isso mais ou menos que funciona, digamos, nos bastidores entre essa relação seguro e resseguro. E só para fechar, você estava certíssima. Em alguns grandes riscos, cuja a penetração do resseguro ele é majoritário, é importantíssimo que o cliente final tenha, de alguma forma, acesso ao que acontece no resseguro, já que é o resseguro, nesses casos, que está driveando as condições finais da pólice que ele está comprando. Por quê? Porque, mais uma vez, tendo uma penetração majoritária, quem está ditando os termos e condições e precificação que está sendo paga pelo cliente é o ressegurador. Então, para o cliente não ficar, de alguma forma, vendido nessa relação perante o seu conselho de administração, é importantíssimo que ele tenha ciência e, enfim, eu acho que e algo, digamos, usual do mercado, nessas grandes apólices, o corretor de resseguro ter alguma voz em algum momento da negociação para compartilhar um pouco do que está acontecendo nos bastidores. Bacana, Rafael. Dessa sua fala, me surgiu uma dúvida. Você usou uma expressão de que a seguradora compra uma capacidade de resseguro. Isso quer dizer que uma resseguradora tem uma capacidade X e ela só pode vender esse X de capacidade? Ela não pode, por exemplo, eu tenho, sei lá, 50 milhões, eu não posso fazer vários seguros de 45 com várias seguradoras. Ela tem que se ater a esse lastro dela, é isso? Então, o que ela tem em termos de disposição de capital, na maioria das vezes está vinculado a um valor por apólice, tá? Então, ela tem um cap de capacidade de 50 milhões de dólares, por exemplo. Então, ela tem 50 milhões de dólares a investir naquele risco específico. Entretanto, nada a impede de investir mais 50 milhões de dólares no risco B, tá? Então, digamos que esse vínculo, esse cap de capacidade, ele é por risco, e não de maneira geral em base ano. Tá? Então, o mesmo 50 pode ser usado em riscos diferentes. Exatamente, em linhas gerais, porque tem algumas particularidades, como, por exemplo, caso tenhamos 50 milhões de dólares sendo destinado à empresa A, entretanto, existe um pleito para mais 50 milhões de dólares por uma empresa que tem alguma correlação com a empresa A, pode ser visto como um acúmulo de risco. Aí sim teríamos algum problema. Entretanto, em linhas gerais, sim, por apólice, por risco. Perfeito, entendi. E, Rafa, fala um pouquinho sobre o D&O e também sobre D&O no setor elétrico. Claro, vamos lá. O D&O, ou Directors and Officers Liability, né, que é o seguro de responsabilidade civil para diretores e executivos, ele tem como premissa básica a contratação, ou seja, aquele que paga o prêmio a própria pessoa jurídica, tá? Entretanto, ela tem como beneficiário a pessoa física, tá? E tem como um intuito fim a proteção do patrimônio pessoal daquele administrador em função de eventuais litígios que tenham alguma correlação na figura dele como administrador daquela empresa. Tá? Então, esse, digamos, é uma introdução sobre o que é o D&O. E para melhor explicar, eu sempre começo tentando dar claridade a 3 variáveis que compõem um produto em termos de terminologia. Tá? São eles pessoas seguradas, que a gente falou um pouco agora, o que é uma reclamação e que é uma perda indenizável, ou seja, o que está sendo pago pela seguradora. Pessoas seguradas, a gente acabou de falar, é uma apólice não nominal, tá? Ou seja, todos aqueles que se enquadram dentro da terminologia de pessoas seguradas, à época de sinistro estarão cobertas. E quem está dentro dessa terminologia? Basicamente, qualquer pessoa com poder de gestão, e tentando exemplificar um pouco, são aqueles que compõem o conselho de administração, o conselho fiscal, a diretoria executiva, todo o quadro de gestores da companhia,
entre outros. Tá? É uma definição hoje extremamente ampla e pouco limitada, entretanto, obviamente, existe a sua terminologia dentro da pólice. A reclamação, que é, na verdade, o gatilho da pólice, né? Enfim, é quando essa pessoa segurada figura numa posição de reclamada, tá? Ou seja, no polo passivo dentro dessa reclamação, cujo âmbito jurídico é do mais diverso, ou seja, o âmbito civil, criminal, administrativo, previdenciário, administrativo não, enfim, previdenciário, criminal, inclusive uma arbitragem fugindo um pouco do judicial. Entretanto, obviamente, sempre quando tem uma correlação à figura, a correlação à sua respectiva responsabilidade dentro daquela empresa e não tem uma relação, enfim, distinta daquele core que ele tem naquela companhia, tá? E como perdas indenizáveis, ou seja, o que o seguro paga? O seguro paga, na verdade, os honorários advocatícios, tá? Dessa mesma reclamação. Tá? Além dos honorários advocatícios, nós temos eventuais indenizações, tá? Estipuladas em juízo, tá? Que tenham cobertura dentro da pólice, obviamente, ou eventuais acordos que sejam avalizados pela própria seguradora. Tá? Então, mais ou menos, esse é um tripé básico do produto. Se a gente entrar muito no conceitual, acho que pode ser que fique um pouquinho chato, mas esse é mais ou menos em linha geral, o que é o produto. Antes de falar um pouco sobre o setor elétrico, desculpa, só falando sobre, em termos de prêmio, ou seja, para a gente tangibilizar um pouco o que a gente está falando, é uma linha de negócio hoje que gera um prêmio 1,2 bi ano. Tá? Como isso fechou 2022. Tá? Esse ano a gente espera talvez um crescimento diferente dos anos anteriores, de 2 dígitos, mas talvez de um dígito de 7% a 8%. E começando a falar um pouco sobre o setor elétrico, o setor elétrico responde por em torno de 5% desse 1,2 bilhões, tá? Por 50 milhões de reais. E aí você pode perguntar, Rafa, você vê alguma correlação entre, por exemplo, uma severidade, uma complexidade ao perfil de risco do tomador, pelo simples fato de ser do setor elétrico? Não necessariamente. Eu diria que existem outras variáveis que pesam, sejam positivamente ou negativamente, para o perfil de risco do segurado, além de único e exclusivamente ser do setor elétrico. E eu vou te falar qual é a principal delas e depois mostrar em números. Hoje, a principal variável em termos de complexidade no D&O é a exposição ao mercado de capitais norte-americano. Tá? Algumas empresas, além da exposição em bolsa brasileira, eles tomam a ação de serem listados também, isso de maneira muito simplista, de serem listados também na bolsa norte-americana, buscando liquidez de capital. Tá? Só que, obviamente, com o bônus, que é essa maior liquidez de capital, já que nós temos um número de acionistas na bolsa norte-americana muito maior do que a brasileira, vem o ônus também, que é um ambiente regulatório muito mais intenso se comparado com o brasileiro. Nós temos alguns exemplos de algumas empresas do setor elétrico brasileiro que têm essa exposição, que é a Eletrobras, CEMIG, Copel, e essas empresas, não apenas essas, mas daqueles 50 milhões de reais que a gente estava falando, em torno de 38 milhões são relativas a companhias que têm exposição em bolsa norte-americana. Tá? E falando além do limite, falando além do prêmio, já que dependendo do tamanho do limite, esse prêmio pode aumentar, falando em taxa, ou seja, que é a relação entre o prêmio versus o limite, essas companhias com exposição em bolsa, elas têm uma taxa 8 vezes maior se comparadas que não têm exposição em bolsa norte-americana. Isso falando desse hall de empresas do setor elétrico, que são 20, tá? Que são empresas de capital aberto, cujo as variáveis relacionadas ao dia não são, enfim, são públicas. Então, eu diria que essa é a maior variável em termos de complexidade. Rafa, por que a exposição à bolsa norte-americana é algo que
encarece tanto, é isso? É encarecer tanto? Exatamente. É basicamente porque existe um ambiente regulatório que é extremamente rígido, tá? E o DNO ele é exatamente isso, né? Essas reclamações, né? Ela podem ter como terceiro, seja um fornecedor ou seja um cliente. Entretanto, esse ambiente regulatório ele pode ditar o número de litígios e litígios esses que podem ser gatilhos no DNO. Podem ser não como o são. Inclusive, tivemos uma maré, o que a gente chama de hard market, ou seja, tivemos uma retração de capacidade muito grande no mercado de GNO entre os anos de 2018 a 2021, que foram causados justamente por o que a gente chama de ações de classe, de acionistas minoritários, levantados nos Estados Unidos, tá? Que tiveram como gatilhos questões relacionadas a esse ambiente regulatório que a gente estava falando. Então, não apenas o ambiente regulatório, mas nós temos uma severidade alta e frequência também em termos de sinistro. Por isso, uma precificação muito acima. Entendi, Rafa. A gente conversando, me veio à cabeça uma coisa que eu ouvi há bastante tempo, eu não sei nem se eu vou conseguir reproduzir do jeito que falaram, mas uma executiva do setor elétrico estava me contando que se acontecesse, ela era tipo diretora regulatória de uma multinacional que tinha hidrelétricas aqui no Brasil. E aí ela falou, se acontecer alguma coisa com aquela usina, se estourar uma barragem, é o meu CPF que está em jogo. É isso? Ela poderia ter um DNO para protegê-la? Ou talvez até ela tivesse? Esse tipo de caso, seria para proteger isso também? Também, exatamente. Falando de maneira, não necessariamente focando no seu exemplo, mas segundo o nosso Código Civil e algumas outras letras da nossa lei, o executivo ele tem o dever de diligência perante a companhia, tá? Então, existem uma série de responsabilidades, existem uma série de deveres que são estipulados não apenas pelo Código Civil, mas pela nossa legislação, que podem desencadear, em caso de um exemplo, como você disse, litígios esses que sim podem ser amparados dentro do DNO. Lembra que a gente falou que o intuito fim do produto é proteger o patrimônio pessoal daquele executivo frente por exemplo, uma omissão por parte daquele executivo. Porque a primeira coisa que vem em mente, e eu já escutei isso, o DNO, na verdade, ele visa cobrir fraude, né? Então, enfim, nos casos entre 2014 e 2017, 2018, nos casos da Lava Jato, que foram a públicos, eu li em algumas matérias uma exposição perante o produto, como aquilo tivesse como intuito fim cobrir custas judiciais frente a casos de corrupção. Na verdade, não é bem assim, né? Uma vez constituído, uma vez tendo trânsito em julgado e tendo como constituído como um dolo, ou seja, aquele administrador teve um intuito fim, o interesse de agir naquela fraude específica, caso a seguradora tenha adiantado custos judiciais, esse administrador ele é obrigado a reembolsar à seguradora esses custos. O produto ele visa cobrir, na verdade, é a omissão, ou seja, esse caso que você falou. Então, você está certíssimo. Esse exemplo ele é interessante e é um exemplo prático aqui do nosso dia a dia, e a gente poderia citar outros, até porque tivemos anos entre 2018 a 2020 com uma sinistralidade muito alta. 2019, inclusive, bateu o valor indenizado foi maior do que o valor recolhido de prêmio. Então, o que não faltam são exemplos. Legal, Rafa. Uma outra especialidade sua é o cyber, né? O que é esse cyber e como que está associado a tudo isso que a gente conversou? Claro, o cyber, se comparado com o DNO, é uma linha ainda pouco madura, eu acho que é uma palavra forte, mas com pouco tempo ainda de vida no Brasil, tá? E tem como gatilho a cobertura com o fato gerador
o incidente cibernético, tá? E indo para um campo um pouco mais prático, a ação de um hacker, por exemplo, tentando achar vulnerabilidade no sistema de uma companhia do setor elétrico. Tá? Nos últimos anos, principalmente com home office, com as companhias tendo que reestruturar toda a sua rede, toda a sua infraestrutura cibernética, tivemos diversos exemplos de ransomwares, né, que é justamente isso, ou seja, hackers tentando explorar vulnerabilidades no sistema de companhias para ganhar acesso a essas companhias e interromper a operação e com intuito fim financeiro, ou seja, tentando, ao interromper a operação, pleitear uma extorsão ao segurado. Tá? Então, o cyber ele visa cobrir tanto o que a gente chama de first party, ou seja, riscos à primeira pessoa, que pode ser, por exemplo, o business interruption, em caso de interrupção, ou seja, o lucro cessante daquela companhia. E a gente falando do setor elétrico, esse valor pode ser inimaginável, né? A gente pode estar falando de bilhões de reais. Tanto é que, diferente do DNO, que eu não vejo uma correlação tão forte em relação à indústria versus uma complexidade na subscrição do mercado, para o cyber já é um pouquinho diferente. O mercado chama de heavy infrastructure, ou seja, uma infraestrutura pesada, né? Que, enfim, grandes plantas eólicas, ou enfim, isso é considerado sim como um perfil de risco um pouquinho mais complexo. E voltando um pouco aqui ao produto, ele tem esse lado do first party, que visa cobrir esse business interruption, e que inclusive é o que mais vem sendo usado no Brasil. A gente tem um volume de prêmio ainda pequeno se comparado ao que a gente falou sobre o DNO. A gente provavelmente tenhamos em torno de 100 milhões de reais de prêmio. Tá? O sinistro, tivemos algumas ondas de sinistralidade muito altas nos últimos anos, não só no Brasil, como ao redor do mundo. Tanto é que esses filtros feitos pelo mercado de seguro, de resseguro, eles aumentaram muito. Então, digamos, o que a gente chama de a insurability, ou seja, as matrizes mínimas de risco do cliente, hoje, essa necessidade é muito maior do que era há pouco tempo, ainda mais para o setor elétrico, para o setor de energia, para o setor de healthcare. Então, caso exista, por exemplo, uma vontade de uma empresa do setor elétrico em ir ao mercado, eu diria que é mais interessante, antes de ir ao mercado, fazer um self-assessment, seja interno com o seu próprio CISO, né, que é aquela pessoa que tem esse dever interno, é o chief, enfim, aquela pessoa que é o C-level dentro da companhia, que fica à frente desse tema de segurança da informação, ou seja, externo, através de algumas companhias que fazem esse cyber assessment, que é uma avaliação de risco, para aí sim ir ao mercado, para não, digamos, perder esse crédito e ir de uma vez, porque o volume de capital ele é escasso, não só no Brasil, com as seguradoras, são duas apenas seguradoras que têm tração para riscos grandes, com cada uma com 5 milhões de dólares, ou seja, você pensando em 5 mais 5, 10 de dólares ou 50 de real, é muito pouco para companhias com faturamento elevadíssimo, né, de faturamento acima de 1 bilhão de reais. Então, enfim, hoje é um mercado ainda complexo, e que o nível de perguntas e o nível de maturidade cibernética ela é alta. Então, eu acho que é necessário um trabalho prévio antes de ir ao mercado. Então, enfim, eu não sei se eu fui um pouquinho prolixo, mas é uma linha de negócio ainda nova, cuja tivemos uma curva exponencial em termos de crescimento de prêmio nos últimos anos, mas ainda uma escassez de capacidade, entretanto, com uma demanda muito alta. Ou seja, se nós tivéssemos capital, tanto no seguro quanto no resseguro, eu tenho certeza que esse prêmio seria, no mínimo, 5 vezes maior do que é hoje. Caramba, interessante.
para mim ficou super claro. Ô, Rafa, então, falando de cyber, dá para inferir que inovações tecnológicas, como, por exemplo, inteligência artificial, Big Data, vão impactar em alguma coisa o setor de seguro e resseguro. É isso mesmo? Sim, esse é um tema interessante e eu vou tentar direcionar esse tema à subscrição do risco, tá? Aí eu vou te explicar por quê. O seguro, como a gente sabe, ele visa cobrir um evento incerto e imprevisível, né? E assim continuará, obviamente. Entretanto, não só o corretor, para dar uma claridade maior para os seus clientes, mas as seguradoras, para tentar aportar valor às suas áreas de subscrição, ou seja, quem é aquele que delimita os termos e condições e precificação, esses mercados vêm tentando, através da Big Data, ou seja, colhendo informações dos últimos 20, 30 anos e mais importante, sabendo usá-las através de algoritmos, eles vêm tentando achar padrões e similaridades frente a, por exemplo, a sinistralidade de indústrias específicas ou de anos específicos, ou seja, tentando achar padrões que, ao olho humano, não seria possível. Tá? E para quê? Basicamente, para dar certa previsibilidade ao capital que está sendo cedido para aquele mercado específico. E antes de falar sobre a consequência disso, no caso, a consequência positiva, até para a gente ir para um campo um pouco mais prática, já existem mercados hoje, mercados em Londres, um que se chama Key Syndicate, ou seja, um sindicato Lloyds, que hoje ele se chama 100% data-driven e 100% digital. Ou seja, já não existe mais uma pessoa subscrevendo o risco. E como é que funciona? Ele tem uma database de anos, ou seja, ele tem um track record de anos para diferentes linhas de negócio, e ele tem algoritmos que melhor direcionam como eles podem alocar a capacidade deles. Tá? Porque de nada adianta ter data e se não saber usá-las. E seguindo algumas particularidades, ou seja, para D&O, por exemplo, eu sigo tal e tal mercados líderes. Tendo esses mercados líderes, eu consigo alocar a minha capacidade seguindo a metodologia do meu algoritmo e, enfim, e todo o meu plano de negócio. Esse mercado, falando como exemplo, ele subscreveu em 2022 quase 900 milhões de dólares, ou seja, sei lá, 4 bilhões de reais. Então, eu vejo como uma tendência. E aí, indo um pouco para um campo um pouquinho mais amplo, só de linhas financeiras ou o setor de energia, eu diria que esses planos de negócio, eles vão começar a pipocar de uma maneira mais frequente daqui para frente. E qual o benefício disso? Eu acho que o mercado de seguro ou de resseguro é um mercado financeiro, né? Enfim, e que, infelizmente, ele visa lucro, né? E para você angariar mais capital, seja do resseguro ou de outras seguradoras, mas falando sobre resseguro, do resseguro, você precisa dar certa previsibilidade para aquele investidor, né? Ou seja, qual será o meu retorno em tantos anos frente àquilo que eu estou cedendo de capital? E não tem melhor maneira de fazer isso do que você detalhar ao máximo, você passar claridade através de planos de negócio como esse. Ou seja, 100% driveados por data, por informação. Então, eu acho que a médio prazo, eu acho que isso a gente já está vendo, que são esses mercados cedendo capital, como esse exemplo que eu disse. Entretanto, a longo prazo, eu diria que teremos um influxo, ou seja, uma seção de capital para as mais diversas áreas da indústria grande, através dessas ações de Big Data e inteligência artificial. Nossa, Rafa, muito legal. Rafa, você ainda não falou é Latin Re que fala, né? Eu sempre Latin Re. penso em Latam Re, não, Latin Re. Como que
como que ela se relaciona assim com o setor elétrico? Explica para o pessoal o que que é, né? E porque vocês até assinaram a rede, né? Eu achei isso super legal, assim, que estão Sim, capacitando o pessoal de vocês em setor elétrico. Então, como que vocês trabalham com ele? sim, perfeito. Vamos lá. Então, exemplificando a Latin Re como core business, ela é uma corretora de resseguro. Tá? Então, ela figura numa posição intermediária entre os interesses da seguradora versus o que o ressegurador está apto a prover em termos de capital. Tá? Por anos, eu trabalhei em multinacionais, mas digamos que a beleza da Latin Re é que nós podemos apoiar, como uma instituição brasileira, nós podemos apoiar operações bilionárias, porque é um mercado único exclusivamente de serviço. É capital humano, basicamente. Então, digamos que então eu vejo a Latin Re como uma operação boutique, tá? Nós não queremos dominar o mundo do resseguro em termos quantitativos, tá? Entretanto, nós queremos dominar sim em termos qualitativos, ou seja, naqueles riscos que de fato precisem de um capital intelectual um pouco acima da média, apesar, obviamente, não querendo a desmerecer o outro, a questão é tempo. Nós temos tempo para investir. Nós queremos investir tempo nessas operações mais complexas. Tá? E falando sobre a nossa relação com o setor elétrico, não apenas em linhas financeiras, mas nas mais diversas linhas de negócio, o setor elétrico sempre foi um grande comprador de seguro que, por sua vez, precisa de resseguro, pela complexidade desses riscos, seja no property, ou seja em linhas financeiras. E como a gente conversou no início, nessas operações mais complexas, é extremamente importante que o cliente, que o risk manager, tenha a real noção do que acontece no resseguro para melhor definir a sua estratégia do que está comprando, mas principalmente para tentar dar claridade ao mercado para o seu conselho de administração, né, que é aquele que vai, de fato, assinar o cheque, que no setor elétrico, na maioria das vezes, é um grande cheque. Então, por isso, o nosso relacionamento com os clientes, assim como com a seguradora, obviamente, que é o nosso cliente final. Tá? Então, esse é mais ou menos o nosso relacionamento com o setor elétrico e, dado essa relevância do setor elétrico, a gente sempre tenta, de alguma forma, para ter um poder de negociação maior com os resseguradores, a gente sempre tenta ir a fundo na operação do segurado, até porque, por muitas das vezes, o ressegurador ele não é familiar à operação do segurado como a gente o é, porque esse cara está em Londres, ou está em Miami, ou está na Ásia, etc, etc. Legal, Rafa. E você tem algum exemplo aí na manga sobre como a Latin Re participou de algo, de alguma, não é acidente que fala, né? De alguma necessidade Sinistro. de seguro, de um sinistro. O sinistro é uma palavra forte, né? Enfim, mas é um sinistro, sim. Nath, infelizmente, a nossa base contratual junto com a seguradora, ela sempre é regida por uma cláusula de confidencialidade. Então, eu não vou conseguir detalhar caso por caso o que, enfim, eventos de sinistro, como você pediu. Entretanto, o que eu posso falar para você é o seguinte: tomando por base, por exemplo, esse período de retração de capacidade que tivemos em linhas financeiras entre o ano de 2018 a 2021, é trabalho do broker, do corretor de resseguro, além do trabalho pontual em conta por conta, é trabalho desse corretor a fomentar o mercado local. E como é que se fomenta o mercado local? É responsabilidade desse corretor que, ponto 1, que se dê claridade frente a quem são os maiores compradores de seguro e resseguro no mercado local, qual é o resultado operacional dessas principais contas, por quê? Para que a gente, para tentar dar atração a capacidades ociosas ao redor do mundo que tenham interesse na América Latina. E por que isso?
em períodos de dificuldade, esses mercados, eles, na maioria das vezes, eles cessam o que a gente chama de operações internacionais, ou seja, fora Estados Unidos e Europa, e para mercados emergentes. Então, esse diálogo com esses mercados, que normalmente tem um resultado a médio a longo prazo, é trabalho é trabalho do corretor e é uma ação fundamental que, na maioria das vezes, não é dado publicidade às partes, já que, mais uma vez, o resultado ele é a longo prazo. Entretanto, tentando ser um pouco mais objetivo, o que eu posso falar é o seguinte: essas grandes, e fugindo um pouco do sinistro e falando um pouco sobre prêmio, sobre valor que é cobrado e que é pago pelo segurado. Nessas operações mais complexas, cujo a penetração do resseguro ela é grande, tão importante quanto a seguradora, que é a principal parte desse relacionamento, o corretor de resseguro com os resseguradores tem um papel fundamental. Por quê? A modulação da estratégia e como esse capital vai ser provido e como essa pólice será modulada é papel fundamental para que tenhamos um resultado final que gere um saving ao cliente. Então, o que eu posso falar, sem citar nomes, é que nesses últimos anos, muitos milhões de dólares foram providos em desconto através de trabalhos a 4, 6 mãos do corretor de resseguro com a seguradora e com os resseguradores. Eu queria muito citar alguns exemplos, mas eu prefiro não por essas cláusulas de confidencialidade que eu citei. Claro, não se preocupa, Rafa. Legal, muito bacana de saber. E para a gente ir encaminhando para o final, tem alguma coisa que você gostaria de comentar ainda sobre resseguro, sobre o setor elétrico que eu não perguntei? Nath, seguinte, eu acho que hoje um tema extremamente importante, independente da linha de negócio, ou seja um patrimonial, seja uma linha intangível, como é o linhas financeiras, o tema ESG, ou seja, Environmental, Social and Governance, é extremamente importante e ele é parte fundamental da subscrição de diversos partícipes do mercado, ou seja, diversas resseguradoras ou seguradoras. Eu acho que para entrar um pouco melhor nesse tema, acho que a gente precisaria talvez de um outro bate-papo, mas o que eu quero falar com isso? Você, cliente, eu acho que é extremamente importante você desafiar no bom sentido, né? Ou seja, você challenging o seu corretor de seguro, o seu corretor de resseguro, frente às informações que estão sendo providas junto ao mercado, seja um mercado de seguro ou de resseguro, para que essa negociação não seja simplista, transacional, para que ela seja de fato negocial, ou seja, que sejam discutidos aspectos importantes do perfil de risco desse segurado e que, de fato, esse corretor, seja de seguro ou de resseguro, esteja fazendo tudo o que é necessário, visando os melhores termos e condições ou a melhor precificação. Tá? Então, eu acho que isso é o meu recado final, ou seja, desafie o seu corretor, seja de seguro ou de resseguro, já que diversos aspectos pesam na subscrição e é importante que tenhamos sempre uma negociação e não uma relação transacional entre as partes. Seria não evitar seguros de prateleira, assim, avalie meu caso, né, e faça algo personalizado. Legal? Exatamente. Interessante. E agora, última pergunta, pensando nos meus alunos, né? Rafa, vocês contratam que tipo de profissionais, assim, tanto em seguradora quanto em resseguradora? Engenheiros que entendam de mercado financeiro e de setor elétrico? O que vocês contratam? O que vocês procuram num profissional? Claro, Nath, sendo bem sincero, eu acho que não existe uma linha em termos de graduação, por exemplo, frente aos profissionais de seguro. Sendo bem sincero, completamente transparente, pensando na minha posição, por exemplo, como gestor, eu acho interessante. Eu acho que tanto aqueles que tenham uma graduação exatas ou alguém que tenha se formado em direito, eu acho que
para cada variável existe um possível valor a ser agregado. Entretanto, eu acho que um pilar fundamental, principalmente para o corretor de resseguro ou de seguro, é que, obviamente, seja uma pessoa safa, uma pessoa que tenha conhecimentos gerais sobre aspectos da economia e que, enfim, tenha interesse em aprender, em fuçar as informações. Por exemplo, eu estou há 14 anos na indústria e nunca estarei próximo de ter um conhecimento geral sobre o que eu faço. Então, enfim, seja uma pessoa motivada e com vontade de aprender, e principalmente na corretagem, que não tenha, que seja extremamente extrovertida, que consiga falar com as pessoas, porque, mais uma vez, é um mercado de relacionamento. Tá? Nós não somos não trabalhamos no mercado de manufatura, ou enfim, é serviço, então é relacionamento. Nós somos intermediários, então a gente está envolto de uma série de partes, a seguradora, o ressegurador, o cliente final, o corretor de resseguro, de seguro. Então a gente precisa entender os anseios e, enfim, as expectativas de cada uma das partes. Então a minha resposta, enfim, não sei se foi muito prolixo, mas principalmente em corretagem de seguro ou de resseguro, é que seja uma pessoa que tem esse soft skill, sabe? Além de uma formação acadêmica específica, mas que tem esse soft skill de seja uma pessoa extrovertida e com vontade de aprender, que seja uma pessoa safa e, enfim, inteligente. Legal, Rafa. Rafa, muito bom, muito obrigada pela sua presença, foi muito interessante, eu espero que os nossos ouvintes levem essas lições para dentro das empresas, né, e que os nossos alunos que se interessarem procurem vocês também. Bom, muito obrigada, Rafa, pela participação. Maravilha, Nath. Eu que agradeço a oportunidade, me coloco à disposição, coloco a Latin Green à disposição mais uma vez e, enfim, sempre à disposição quando necessário. Obrigada, Rafa. Valeu, até a próxima, ouvintes. Até a próxima. Este foi mais um episódio do Redcast, que também está disponível no YouTube e na plataforma da Red Energia. Acompanhe o Redcast na sua plataforma favorita e receba uma notificação sempre que adicionarmos um novo episódio. Se você gostou desse episódio, não esqueça de compartilhar e deixar um comentário ou avaliação. Até a próxima!